Olá, treinadores, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Casa do Carvalho. Eu sou o Bruno Assis, novamente aqui com o Ligusta. Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que estejam maravilhindos aí. Exato, também espero. E voltamos mais uma semana agora com mais um Jornadas do Carvalho. Essa aqui é a nossa quinta edição e estamos aqui para falar do episódio 32. Episódiozinho especial aí, contou com a presença de meninos célebres, né? Vamos falar mais sobre isso logo. E que teve um belo de um destaque no gol, né, Gustavo? Foi basicamente o gol. Foi o gol nesse episódio. Foi o primeiro episódio da história do anime onde o Ash não participou da história, nem o Ash nem o Pikachu apareceu. Então, assim, novidades aí, né? Coisas inéditas aí na franquia. Exatamente. Mas bem, como eu sempre gosto de ressaltar aqui, o nosso assunto, a nossa conversa, ela tem um tom mais descontraído, um tom mais leve, mais relaxado. Mas se você é aquele fã incansável e imparável e quer a análise mais profunda possível, o que essa pessoa deve fazer, Gusta? Ai, cara, essa pessoa tá perdendo tempo, sabe? Foi indo lá no meu canalzinho do YouTube, youtube.com/Gusta, L-E-E-Gusta, porque lá eu faço os reviews semanais de Jornadas Pokémon, sempre que sai um episódio novo, eu lanço uma análise, e essa semana não foi diferente. Então lá eu avaliei algumas coisas e tal. Aqui a gente vai bater um papo, vem trocar umas ideias, fazer esse papo gostoso, mas se você quiser ver uma coisa, né, e até ver antes, porque eu solto normalmente antes do podcast gravado, se você quiser ver antes, você pode ver lá no meu canal essa análise e depois vir aqui, né, pra gente bater esse papo mais descontraído. Exatamente, youtube.com/Ligusta. E se você quiser acompanhar outros materiais do qual aqui a Casa do Carvalho produz, a gente tem nosso YouTube, tem Twitch, tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook, tem o site com as traduções das cartas de TCG. Conteúdo aqui não falta. E aqui nos podcasts também, a gente tem a nossa série principal, de qual a gente trata mais assunto de reviews de jogos, análises históricas, nostalgias. E agora temos o Helping Hand, que tá saindo com o Nicolas e o Danny, uma sériezinha aí com alguns assuntos também no estilo minicast, mais parecido aqui na questão de tempo com Jornadas do Carvalho mesmo, que acabou de iniciar. Então, se por acaso você está ouvindo isso daqui em algum outro canto, seja no site ou no feed mesmo, vai lá dar uma olhada, vai dar uma conferida e joga os feedbacks pra gente lá nas redes sociais. Vamos estar aguardando, beleza? Esse feedback de vocês. E já aproveitando aqui para anunciar que essa semana, excepcionalmente, a gente não tá fazendo a gravação em live no Instagram, porque infelizmente a internet aqui em casa resolveu não colaborar. Então, pra não... Abandonou! Nossa, abandonou demais, assim, abandonou muito. Então, pra não prometer uma live pra vocês no Instagram e não conseguir cumprir, correr o risco de não conseguir cumprir, então a gente decidiu gravar aqui mesmo em off e lançar somente o podcast pra vocês, beleza? Mas enfim, Gusta, então, voltando... Aliás, uma coisinha aqui antes... Você está ouvindo esse podcast, saiba que ele tem spoilers do episódio, ok? É bom deixar isso daqui ressaltado desde já do comecinho. Mas vamos lá, Augusto. A gente teve então, como você já disse, o primeiro episódio da franquia depois de mais de 1000 episódios. Um episódio finalmente que sequer aparece Ash e Pikachu, mas assim, não tem um framezinho deles. Assim, né, se você não contar a partezinha lá da prévia do próximo episódio, contar só o episódio em si, não tem um framezinho de Pikachu e Ash, assim, que você acha? Nenhuma menção. Eu acho que nem foram mencionados. Sim. Esse episódio foi totalmente focado no Go. E eu acho isso legal porque aquilo, né? A franquia, né, o anime sempre com esse papo de o Ash não é o único protagonista, né? Os companheiros do Ash também são. Tinha a Dawn, que era bem protagonista, né? Tipo, a Dawn tinha uma... a abertura High Touch, se não me engano, lá no Japão, era com a dubladora dela e a dubladora do Ash cantando juntas e tal. Então, ela tinha esse status. A Serena também, enfim. Só que, né, nunca ficava claro que era realmente a protagonista, assim, né? Era o Ash e tinha essa história junto com a do Ash. Dessa vez não, né? O Go tomou aí o destaque. O Go pegou pra si esse espaço e conquistou seu episódio solo. E não é só isso, né? O desenvolvimento dele como personagem. A gente já teve vários episódios focados nele que o Ash ficou realmente, pra escanteio. E dessa vez foi 100% focado no Go e o Ash nem participou de um nada.
Pois é, assim, claro que a gente já sabia pela prévia, né, que tem no episódio anterior, que já dá pra ver, a gente já sabia que tinha isso, você também chegou a avisar que não tinha sequer relato da dubladora do Ash e do Pikachu aparecendo no episódio, mas o estranho, assim, pra mim desde o começo é que, tipo, não tem uma explicação do porquê eles estão indo pra Johto. É simplesmente o pai e a mãe do Go chegaram e falaram, a gente vai dar uma volta lá em Johto, hein, vamos. Aí ele vai, tá ligado? E aí, assim, nem essa parte de explicação tem eles no carro, a caminho. E é isso. Mas já tá bem que explicado, né? Sim. Eles foram passar as férias e tal, tirar. Aham. Porque assim, os pais do Go trabalham bastante, a gente já viu isso no último episódio. E eu achei muito legal isso porque é bom, eu adoro essa dinâmica de mostrar paz às pessoas e a relação dos treinadores com seus pais. A gente começou a ter isso mais em Sun e Moon, né? A gente tinha, nossa, tem o episódio da mãe da Lulu, que é, nossa, eu não sei se você não viu Sun e Moon, né, Bruno? Não, eu acompanhei pouquíssimo da série Sem Moon. É porque, assim, é porque assim, já tem muito tempo, né, gente? Então não é spoiler mais, né? Se você não viu Sun e Moon ainda, sinto muito. Mas, como eu falei, tem spoiler. Aqui a gente fala de spoiler. Sim. Mas tem um episódio em Sun e Moon que, tipo, a mãe da Lulu, ela morreu. Ela, tipo, morreu quando a Lulu era bem criança. E elas morreram meio que brigadas. E aí tem um episódio que aparece o Tapu Fini. Não, é o Tapu... É o Tapu que... Ah, não vou lembrar qual que é o Tapu. Tapu Bulo, Tapu Fini, Tapu Lele, Tapu Coco. Ou é o Tapu... Acho que é o Tapu Fini. Eu acho que é o Tapu Fini. Aham. E que, enfim, ele consegue fazer esse lance da passagem entre os mundos, né? De você ver o mundo de conectar o mundo dos espíritos com o mundo dos humanos. E aí a Lulu consegue ver a mãe dela. Caralho. E o Litten também vê o Stoutland. Então, tipo, é um episódio muito bonito. Eu acho um dos episódios mais bonitos de Pokémon. E funcionou bem. Tem outros episódios, que é a família do Sophocles, né? Que é o Chris, a família da Lana, a família do Kiao e toda a própria família do Ash, né? Que é a professora Bruna e o professor Nogueira. Então, esse negócio de abordar a família começou muito em Sun e Moon e foi muito legal. E eu fiquei feliz por eles manterem isso aqui agora, né? Tipo, essa história da família do Go é muito interessante, porque ela, tipo, dialoga muito com famílias das crianças de atualmente, né? Porque os pais trabalham numa causa legal, não é só, tipo assim, são workaholics. Eles têm uma causa legal de pesquisa e tudo mais. Não é um trabalho à toa, mas que consome muito tempo. E por isso o Go fica muito sozinho. E aí é bom ver que eles se preocupam com o Go, se importam com o Go também. A própria viagem, né, que a gente teve nos episódios atrás aí da Delia lá pra Vermilion, pra ver o Ash, e acaba tendo essa relação com o Pikachu também. Eu gosto muito dessa vibe. E ela é totalmente bem-vinda, assim, sabe? Sim. Eu acho que complementa mais, porque é legal você ver os personagens correndo atrás dos seus sonhos, mas eles não se resumem só aos sonhos deles, eles também têm outras coisas, e a família é um desses lados, e eu acho bacana quando eles abordam essas temáticas e enriquece, né, a história do anime, a história do personagem, fica tudo mais interessante. Não, de fato, isso de longe. Só assim, né, consertando o que eu tinha dito lá, quando eu digo que eu acho estranho, não é porque eu acho, nossa, que zoado, não é isso, é porque, tipo, simplesmente só começa ele no meio do caminho viajando. Mas assim, a gente já vem falando aqui alguns episódios que essa temporada ela tá sendo muito família, né? Pra tratar muito de temas familiares, de relação pai e filho, de educar em certos momentos, em certas questões. E realmente é muito interessante ver isso assim. Por mais que eles apareçam um pouco, e eles fazem até uma piadinha com isso dentro do episódio, né? Porque, beleza, foram viajar e o Go tá se lembrando de quando ele fez uma viagem pro mesmo lugar quando ele era criança. E aí ele chega lá no hotel, resort, enfim, e os pais dele, tipo... Chalezinho. No chalezinho. E os pais dele capotam lá na cama, no chão, e ele sai pra explorar Johto, ali a região que ele tava. E acontece o mesmo, né? Tipo, quando ele era criança e quando ele é mais adolescentezinho, tipo, são os mesmos acontecimentos, assim, né? Tipo, de viajar com a família e chega os pais e, puf, capota. E aí tem a criança sozinha que... Como é mundo Pokémon, né, gente? Os vilão é a equipe Rocket que não sabe nem roubar um Pikachu direito, né? Quem dirá fazer alguma coisa com alguma criancinha que treina os Pokémonzinhos. Então, assim, a criança sai pra andar, né? Sai pra vasculhar.
Pois é, e aí assim, eu acho esse clima bem bacana, assim, sabe? Tipo, eu quero ver mais esse lance dos pais do Gol. Dá a entender que isso vai ser trabalhado mais. Porque o Gol entende que os pais dele gostam dele e que querem fazer tudo possível pra poder estar próximo ali. Inclusive, né, conseguiram uma folguinha ali. Ele entende isso, mas eu queria que mostrasse mais como é que eles vão resolver, porque não tá resolvendo, né? Tipo, eles tiraram tempo, uma falou lá, tipo, chegou no chalézinho e capotou, foi dormir. Lógico que a gente não viu a viagem completa, eles não ficaram só um dia naquele chalé, né? Eles devem ter ficado um pouco mais de tempo, e aí aproveitado mais. Só que isso não foi mostrado, mas eu queria que pelo menos fosse citado, ou que mostrasse outros episódios onde eles curtissem mais em família. Assim, pessoalmente, eu sinto que esse ano a gente pode vir a ter de novo um especial de Natal. Ia ser muito legal se a gente tivesse um episódio assim de natalino reunindo a família do Go, a família do Ash, a família da Koharu, né, a Chloe. Ia ser muito legal pra ver eles nesse clima de Natal e compartilhando e ceia. Poxa, seria muito bacana se tivesse, porque mostra esse lado mais humano de cada personagem e eu acho mais interessante quando a gente tem esses tipos de episódios, dando um contraponto na ação do shonen, né? Que são as batalhas e a porradaria e total. as dificuldades, então é bom dar esse equilíbrio. Não, total, concordo em absoluto, assim. E o episódio, ele até, além, né, de todo esse aspecto que você disse, ele tem uns pontos bem amorzinhos, assim, né, bem legaisinhos. Ele vai tratar de uma relação ali, de uma amizade construída, que inclusive me lembrou até o episódio, e mais ou menos o jeito que o Go constrói a amizade com o Ash, né? Porque quando ele conhece ali o Ash é por causa do Lugia, e eles meio que estão disputando quem que vai capturar o Lugia, quem que vai ficar, quem que vai treinar, enfim. E aí tem mais ou menos esse rolê, só que aí ele tá naquela loucura de achar o Mil, de ver o Mil, caçar o Mil, e o outro moleque tá na loucura de ver o Celebi. É a mesma coisa, só que com outro bicho, né? E eles acabam criando uma relaçãozinha. E isso, assim, eu agora não consigo lembrar, mas eu vejo claras referências a filmes infantis, assim, tipo de década dos anos 80, 90, assim, sabe? Tipo, Sim. tem uma pegada, uma vibe meio Conta Comigo, assim, um pouco, que é um baita de um clássico, assim, do cinema. E é uma coisa, assim, que a gente pode até falar aqui, como a gente fala sempre, Pokémon é um produto mais infantil. Essa temporada em especial, ela tem trabalhado temáticas familiares mais infantis, digamos. Não é que você não necessariamente, talvez, num quadro de família que funciona num padrão mais normalzinho, tipo, não teria que lidar com filhos naquele sistema com filhos com 12 anos, porque você já teria resolvido com seu filho quando ele tinha 6, sabe? Mas, enfim, tipo, trata desses assuntos, assim, um pouco mais infantis relacionados à paternidade. E tem umas soluções interessantes nesse sentido, né? E nesse ponto acho que pega muitas referências de outros filmes, de outras obras antigas. Isso, assim, desde outros episódios que a gente já tem visto. E esse, assim, tipo, eu gostei muito porque ele me passou muito essa pegada de uma coisa que você vai assistir, vai dar uma relaxadinha e de repente vai lembrar de uma amizadezinha que você teve. E, poxa, mas aquele fulaninho que eu conheci uma vez naquele rolê. E, tipo, assim, eu fiquei com um calorzinho no coração, sabe, desse episódio. Eu gostei disso. Não, foi bem legal, porque, tipo, todo mundo, assim, que já foi criança um dia, já deve ter tido, assim, todo mundo, tudo bem, pode ser muita gente, mas é um natural, assim, é comum que, você foi fazer uma viagem com seus pais, e aí, sabe, pra um clube, ou mesmo pra uma saída pra um parque, e aí, assim, você conheceu outra pessoa, um coleguinha ali, uma coleguinha, e aí vocês trocaram ideia, e se divertiram pra caramba durante um dia, e foi aquilo, tipo, porque, né, é porque hoje é muito mais fácil, né, gente? Hoje você faz o quê? Me passa o WhatsApp. Me passa o TikTok. Vamos se seguir no TikTok. Hoje a juventude é isso. Naquela época, lá, quando eu era jovem, tipo, não tinha isso. A gente já tinha telefone, mas sei lá, eu não usava telefone quando era criança, sabe? Tipo, Exato. Era uma coisa, tipo, era bem difícil. Então, você encontrava com alguém, dificilmente você teria aquela amizade de novo, você dificilmente veria aquela pessoa de novo. Eu tenho lembranças com diversos amiguinhos e amiguinhas que eu fiz quando era criança, e dava alguns rolês, seus pais me levavam pra algum lugar e tal, e que assim, foi amigo do rolê, que eu nunca mais vi na vida. Sim. Porque é isso. Então,
trouxe muito essa vibe, sabe? E aí o que você comentou dessa história mais familiar, mas... que assim, quando a gente fala infantil, eu entendi o que você falou, mas quando a gente fala infantil, as pessoas podem pensar que é tipo... infantiloide, né? Nesse sentido mais assim. Sim. Só que, tipo, eu acho que... E eu gosto como eles estão achando esse tom legal em Pokémon, que eu acho que eles tinham que ter achado há muito mais tempo. E que bom que acharam agora. Que é o fato de você conseguir contar uma história que a criança se identifica, mas que o adulto também acaba conseguindo se identificar, porque quando ele era criança ele passou pela mesma coisa, e o adulto se identifica mais ainda porque pega aquele lado emocional. A gente entende mais essas nuances de sentimento. Se uma criança vê, ela vai olhar e entender, é um amiguinho que me abandonou, então faz sentido a birra do Gol, né? Quando o Tokio meio que não aparece, fura, né? Com o Gol, e o Gol fica muito irritado, a criança entende, eu também ficaria irritado, porque a pessoa me abandonou. É natural. Mas a gente entende, porque aquilo já tem uma construção legal. A gente vê lá desde o início que o Go tem dificuldade em fazer amizades, em socializar. Ele sempre era isolado. A Koharu, no acampamento mesmo, a Koharu lidava com... Lá no primeiro episódio, né? Segundo, na verdade. Mentira, é o primeiro que mostra lá o Pikachu, é o primeiro mesmo. No acampamento do Carvalho, quando eles são crianças, a Koharu interage mais com as outras crianças, o Go, ele sempre é mais afastado. E aí, a gente tem no episódio 3, naquele episódio dos Ivysaur e dos Bulbasauro, ele tem dificuldade de fazer amizade com o Ash, e ele até fala, você então é desse tipo que abandona. Ele faz uma referência bem legal, que se você assistir esse episódio agora, o 32, e volta pro episódio 3, você vê que ele compara o Ash ao Tokio. E que ele diz, então você é desses, né? Que fala, mas na verdade abandona as pessoas. E isso tudo foi mais explicado naquele episódio dos pais do Go, quando a gente entende que o Go é uma pessoa que ele é carente, ele, por conta dos pais, ele é muito carente, ele foi criado sozinho, e isso tudo traumatizou ele de alguma forma. Sim. A criança entende a parte superficial, mas eles constroem a história de uma forma que a gente, como adulto, entenda todo o rolê psicológico e se identifique, não talvez em tudo, às vezes em tudo, podem ter pessoas que se identifiquem perfeitamente com o Go, agora adultas, mas muita gente que se identifique com uma parte ou outra da história dele, e isso que é legal. É aquele lance mais Pixar de contar uma história, né? Nossa, que é uma história simples, é uma história pra criança, mas que a gente, como adulto, também se emociona, se simpatiza, né? Então eu gosto muito dessa vibe que o anime tá trazendo, dessa forma de contar histórias. Sim, e nessa pegada que você falou, exatamente desse ponto Pixar de ser, né, essa temporada. Quando você tava falando da compreensão da criança, que o adulto também podia compreender, claro que de uma ótica diferente e tudo mais, me veio na mente Toy Story, sabe? A criança vai ter, brinquedinhos bonitinhos, legal. O adulto tem um outro apego com aquilo, tem uma outra visão. E aí agora você falou Pixar, é isso, tipo, é muito essa pegada, tá tendo muito esse ponto, assim. E como a gente já vem dizendo, tipo, a temporada inteira, e é por isso que eu tô achando isso tão maravilhoso, sabe? Porque não fica uma coisa só shonen, lutinha, batalha e pô, explosão e animação de 60 frames com quadros, não sei o que. Tipo, não precisa ser assim, sabe? Pra ser bonito, pra ser legal, pra ser divertido, pra passar uma mensagem, pra passar um conteúdo. A gente nessa temporada tá tendo o estilo visual até mudou também, depois um pouco do Sun e Moon. Tipo, né, teve uma leve alteraçãozinha aqui e ali. O Ash mudou um pouco a cara dele também, de novo. E a gente pegou um outro estilo narrativo. Era uma coisa que a gente já tava vendo uma certa evolução ali em Sun e Moon, né? Tipo, eu mesmo não tendo assistido tanta coisa de Sun e Moon, eu vi alguns poucos episódios e eu vi que... Ai, amigo, assiste, vale a pena, de verdade, vale a pena. Vou assistir. Eu vou fazer uma campanha, porque eu falo porque eu sou um convertido. O que acontece? Assim que saiu o Sun e Moon, eu odiei. E eu falei, não, esse anime não é pra mim. Porque eu tava muito irritado com aquele final da Liga de Kalos ainda, né? E porque Kalos, visualmente também, o visual de Kalos era impecável. Sim, e a mudança pra Sun e Moon foi muito drástica. Foi. O que faz sentido no decorrer da história, tá? Essa mudança. Mas, enfim... E eu tava muito irritado e eu odiava a Lola. Eu odiava. Aí um amigo meu tava assistindo
E ele falou, olha, pra mim é uma das coisas mais lindas, dá uma chance, dá uma chance, dá uma chance, e eu fui dar uma chance quando saiu na Netflix. E realmente, o começo de Alola, ele apela muito, muito, muito pra fazer humor, tipo, exagerado. Sim. Esse humor, eles vão dosando, e a primeira maior crítica era isso, né? Eles vão dosando melhor, e aí eu encaro hoje, tipo assim, sei lá, do início do anime até Kalos, o Ash tinha uma única coisa pra aprender, que era aprender a ser mais forte, aprender a batalhar, ser um treinador mais forte, enfim, sempre nessa pegada. Uhum. A Lola veio pra falar, tipo assim, ó, força é importante, e sim, você é forte, porque em Kalos ele já era muito forte. A Sim. gente viu isso, ele era um treinador extremamente forte. Só que a Lola veio pra virar e falar, então, não basta ser forte. Tá vendo? Você é muito forte e perdeu a liga. Mas você precisa aprender a apreciar outras coisas. Apreciar o que tá ao seu redor e curtir mais o que tá ao seu redor. O Ash de Kalos, ele é 100% focado em vencer, vencer, vencer. Tem até esse plot dele com o Greninja, vem muito disso. A energia do Greninja surge muito dessa coisa dos dois quererem vencer a todo custo. Uhum. E isso é danoso. E aí em Alola, o Ash consegue aprender mais a apreciar as coisas e entender o sentido da batalha. E aproveitar a batalha, aproveitar a derrota, ver significado em tudo. E essa leveza, que pra mim foi perfeito o Ash ter vencido a Liga Alola, e ali sim ele é o verdadeiro campeão. Talvez se tivesse vencido em Kalos, não teria sido tão legal quanto foi em Alola, porque a Alola tem esse somatório de tudo. E essa vibe reverbera em jornadas, né? A gente vê isso acontecendo de novo, a gente vê isso chegando, e é ótimo, porque é legal ser o melhor do mundo, é legal querer batalhar e vencer o campeão mundial, mas é legal também aproveitar os pequenos momentos da vida, as amizades e os momentos em família, em grupo, isso também é muito importante, e eu gosto quando o anime valoriza. Sim, eu inclusive tô retirando aqui um papelzinho que eu deixo de anotação aqui num quadro que eu tenho na parede, preso. Vou fazer umas anotações, inclusive vou jogar pra galera aqui do podcast que tá ouvindo. Porque enquanto a gente tava trocando umas ideinhas aqui, eu tava pensando, né? Cara, eu acho que nesse ponto a gente, né, já tem falado tanto nesse assunto de que trata de relação familiar e tudo mais, você ainda falando desse ponto do Ash, de como ele tem que ver a vitória, a relação dele com o Pokémon, a relação dele com a competição e a competitividade que ele tem dentro dele, desse ímpeto dele querer ser o vencedor maior. Acho que, cara, se eu jogar essa ideia pro Nicolas, ele vai gostar, mas eu acho que a gente conseguiria arrumar alguém, tipo, que assiste o anime, uma psicóloga, psiquiatra, alguma pessoa dentro dessa área de formação e que conseguiria trabalhar com a gente um episódio. Eu acho legal. O que você acha? Gusta e galera do podcast aí, vai lá nas nossas redes sociais e deixem suas opiniões sobre isso. Mas eu acho que daria muito pra trabalhar, ótimo, assim, essa evolução recente do Ash. Sim, sim. E agora a gente, né, já dando um pouquinho a gente tá dando spoiler, a gente tá avisando isso, então foda-se. Mas a gente tá prevendo que o Ash vai em breve batalhar contra a Bia, a líder do ginásio de Galar, né? Vai rolar um episódio focado nisso, e aparentemente ele vai perder e isso vai impactar ele. Então, perceber isso, e aí, minhas teorias malucas, né? Porque assim, outra coisa que rolou nesse episódio é que a gente teve uma nova abertura. E assim, se a gente fosse falar da abertura, teria que ser um podcast inteiro só para essa abertura, porque é maravilhosa, ela traz muitas informações. Sim. Porém, já vou falar de novo, eu fiz uma live analisando tudo dessa abertura, então se você quer saber tudinho, vai no meu canal, youtube.com/ligusta, eu fiz uma live com o Pad Games lá, nosso brother, a gente comentou, cara, tudinho, assim, teve até um comentário da live que foi, assim, muito pertinente. Uma abertura de 1 minuto e meio e precisou de uma live de mais de 1 hora para poder analisar que tem essa abertura. Então, assim, é muita coisa e a live ficou ótima, ficou quase um podcast. Então, vão lá ouvir e tal, porque ficou show. E, enfim, ter essa abertura a gente já tem a confirmação de que a Alola vai ser em breve visitada. E saiu inclusive uma promo depois, onde a gente vê o Rabut do Go levando um murro do... Como é que é? Né? Que é aquele Pokémon pedra que solta uma mãozinha assim. Então, eu tava até na dúvida se o pessoal de Alola ia pra Kanto ou se o Ash ia pra Alola. E agora tá mais claro que, sim, eles vão pra Alola.
E eu imagino o que vai acontecer, né? E eu espero estar certo, porque seria uma história muito bonita. E seria muito legal acompanhar isso com uma psicóloga ou uma pessoa que entenda mais essa área de psicologia. Porque eu acho que o Ash vai sofrer essa derrota. A gente sabe que ele vai ficar mal com isso. Tem o episódio seguinte, é esse, como que o Ash não tá legal, ele tá frustrado. Acho que isso vai envolver muito o fato da relação dele com o Riolo e como isso ter sido construída. Sim. E eu sinto que pra ele se revigorar, talvez ele decida voltar pra Lola, porque foi a Lola que ele aprendeu a lidar melhor com essas situações todas. E aí, junto com o apoio dos amigos, nem é amigo, da família que ele tem a Lola. Ela virou uma família mesmo. São irmãos, praticamente, dele. O Cucu é quase um pai pra ele. Então, eu acho que esse momento de voltar lá pra onde ele foi campeão, nossa, ia ser muito legal. Ver... Se for essa história mesmo, deles ajudando o Ash a se reerguer, eu ia gostar muito de acompanhar isso, e acho que seria uma coisa bem bacana de se avaliar, de se analisar. Não, de fato, tem muito, muito potencial pra ser explorado disso, sabe? Tipo, como eu disse, o pouco que eu vi de Sun Moon já foi bem abordado. Imagino que nessa temporada, talvez, trabalhando melhor ainda e mais aprofundado essa temática, vai ter muito mais pra tirar daí. Tem muita coisa, e tem muita coisa interessante, sabe? O Ash, querendo ou não, ele ainda não é, tipo, um hiper, ultra, mega treinador. Ele é, assim, de fato, campeão. Há anos que a gente vê ele brilhando, sendo completamente estratégico, tático, e bolando umas peripécias ali do nada, sabe? Mas ele ainda não é um treinador absurdo, né? Ele tem algumas coisinhas ali que ele pode melhorar, talvez nele mesmo, enfim, aí a gente pode partir para uma análise, para um lado mais de análise do personagem, que aí, que nem você disse, aí, enfim, né, seria até melhor a gente ter um profissional aqui realmente dessa área pra gente tratar disso melhor. Mas, enfim, algo mais pra comentar disso, Gusta? Desse ponto aí? Do futuro? Assim, voltando mais, que eu acho que eu queria comentar algumas coisas do episódio, né, Isso, ainda. Exato. Uhum. Eu acho que, assim, foi um episódio belíssimo, eu achei muito bonita a forma como a história foi conduzida. Eu quero muito ver o Tokio de volta. Acho que vai ser um personagem... É um personagem muito importante, tem um peso muito grande pro Go. Eu tô torcendo muito que, assim, a primeira cena do próximo episódio seja, assim, o Go no laboratório, no telefone, conversando com ele, desligando, depois a gente conversa, tchau. Só pra mostrar que eles estão em contato. Só pra mostrar que essa relação deles vai continuar. Porque eu acho isso muito rico e eu quero muito ver ele de volta, conhecendo o Ash. Talvez ele seja um rival pro Ash também, porque ele tá ali com uma Chikorita, e essa Chikorita pode ser, tipo, me fez parecer que ele começou a sair em jornada agora. A gente já viu isso acontecer lá em XY com o Sower, que ele começou a jornada, tinha o Trico dele, e no início era bem fraco pra enfrentar o Ash, mas foi evoluindo, e foi um grande rival dele. Na melhor batalha, acho que da Liga Kalos, foi a dele contra o Ash, pra mim. Foi incrível. E se fosse o mesmo caso, seria bem, bem legal de ver, né? Um amigo do Go, rival do Ash, então isso, assim, tô fanficando, gente, mas... mas, né, de todo modo, eu gostaria muito de ver ele de volta, e não só pra cumprir esse papel de batalha, rival do Ash, se for o caso, mas principalmente pra poder construir algo legal com o Go, sabe? E dar essa riqueza pro personagem e trabalhar mais esse lado... que é quase terapêutico. Essa temporada é uma grande terapia pro Go rever seus traumas, né? Ele tá a cada momento revendo isso, e o Tokio foi importante pra uma fase, e eu quero que ele continue aparecendo e participando desses momentos. Acho que foi bem legal. Sim, de fato. E eu, assim, queria aproveitar então aqui pra puxar o ponto, né? Porque assim, já falamos da relação dos dois e tudo mais. Tem um momentinho que todo mundo para e pensa, eita, porra, o moleque morreu. Aí o moleque volta e ufa, o moleque tá vivo. Você dá aquela hora que eu falei, ele morreu, gente. Caraca, que pesado. Eu pensei que tinham matado o menino Tokio também. Mas enfim, voltou, tudo bem, aí acabou o episódio naquela esperança, assim, tipo, ok, legal. E aí a gente tem os dois célebres, né? A galera já fala aí do célebre que ele é um bicho que volta no tempo. E aí, de repente, pode voltar no tempo, no espaço, num outro universo. A gente já tem, assim, né? Já era uma teoria, acho que fortalecida mesmo, desde a 6ª geração, de que poderia existir um possível multiverso Pokémon. Na 7ª foi completamente jogada... Ó, tem, sabe? É isso, tem, ó.
Tem multiverso Pokémon. Uhum. E aí, enfim, existem as teorias de fãs e tudo mais, que cada universo vai ter o seu próprio Celebi, e porque em algum universo específico o Celebi é Shiny e tudo mais. Enfim, alguma das suas teorias loucas se encaixam aqui, Gusto? Cara, então, eu vi muita gente teorizando porque que apareceram os dois Celebs. Teve gente falando, um deles é um Mew, eu tenho certeza que um deles é um Mew. Eu acho que, tipo, é muito precipitado. Sobre o Celebi, assim, só comentar que eu acho muito legal porque, e eu comentei isso no review, é um episódio de viagem no tempo. Normalmente, quando o Celebi aparece, ele sempre resolve alguma situação pessoal. Desde lá, tipo, o episódio da Mei, lá atrás, que a Mei volta no tempo pra resolver a história de um casal, de velhinhos lá e tal, tipo... Tem toda essa treta. Então o Celebi sempre pega alguém, leva pro passado pra resolver alguma coisa no presente. Normalmente a história é sempre assim. Aconteceu também a Lola, né? O Celebi levou o Ash pro passado pra conhecer o Kukui quando o Kukui era criança. E foi graças ao Ash que o Kukui começou a gostar de batalha e teve a ideia de criar a Liga Lola. Então, assim... É muito louco isso. Só que dessa vez, o Celebi, ele faz a mesma coisa sem usar o artifício da viagem no tempo, e isso eu achei muito legal. Não precisou o Celebi jogar o Tokyo pro futuro, ou jogar o golpe passado, tipo assim... E ao mesmo tempo, o Celebi, ele age como um guia, tipo... ele que guiou os dois a se conhecerem. O Tokyo, quando escreveu a carta lá, ele pede pro Celebi, e o Celebi, porque assim, é bem de longe, assim, que você vê. Na hora que aparece um super vento e o Go consegue encontrar o templo lá, né, o altar pro Celebi, a gente vê a sombra, literalmente a sombra mesmo, do Celebi passando bem ao longe. Então dá a entender que foi o Celebi que abriu esse caminho pro Go encontrar a carta. Então, eu gostei muito de ver isso. O Celebi, ele é um Pokémon que ele é protetor. Ele gosta de manter... Em todas as histórias que o Celebi apareceu, ele tem esse lado mais... Não é humano, mas ele tem um carinho por manter as pessoas bem, saca? Tipo, resolver problemas pessoais. Ele gosta de ajudar as pessoas. De ser protetor mesmo, no sentido literal, de proteger e guiar essas pessoas. Só que dessa vez ele fez isso sem uma viagem no tempo, e eu achei isso sensacional, porque não caiu na obviedade, não caiu na fórmula que é usada sempre, e foi muito bonito. Tanto que no final, sabe, aparece lá e fala, ó, tipo, ele, né, faz assinatura, né, tá aqui minha obra de arte, vim aqui, assinei. E aí aparece esse Celebi Shine, mas assim, muita gente teorizando que talvez um deles fosse o Mew, né, porque o Mew transformado em Celebi, aí tá o Mew representando o Go e o Celebi representando o Tokyo, papapá. Eu não sei, gente. Pra mim foi só, assim, um easter egg, porque esse episódio originalmente ia ser passado antes da estreia do filme. Acho que uma semana antes da estreia do filme, que, né, aquele filme do 0D, que foi adiado pra dezembro, e no Celebi Shine aparece esse filme. Então pra mim foi só um easter eggzinho assim, nada mais. Então não surtem. Não surtem. Exato. Assim, se for alguma coisa, legal, mas acho que não. Tem, assim, 95% de chances de que não é nada. Foi só um fanservicezinho mesmo, um easter egg, tipo, gente, lembra do filme semana que vem? E uma surpresa, assim, no final do episódio, né? Mas no Celebi, pra mim, é isso. O destaque maior do Celebi foi esse lance, a forma como utilizaram ele na história. Exato, é muito mais como um artifício de roteiro do que necessariamente um personagem. Isso causa Nossa, é muito bem, torna o episódio, nesse sentido, mais maduro. De você conseguir compreender que, pô, beleza, a pessoa me fez uma promessa, então ela tem que cumprir de qualquer... Tipo, não, mano, o moleque ficou doente. Sabe, o moleque pegou chuva com você no dia anterior, ele ficou mal, ele não pôde aparecer por causa disso. E a vida tem dessas, meus senhores, acontece esse tipo de coisa. A gente não tá no controle dela 100% do tempo. Cara... Na verdade, a gente não tem controle da vida em momento nenhum, a gente só acha que tá, mas não tem controle nenhum. Exato. E eu acho maravilhoso a gente poder abordar esse tipo de tema tratando de um episódio de anime de Pokémon, sabe? E ainda mais numa temporada que a gente pode colocar que ele tá trabalhando com relações mais infantis. Nesse sentido de ser mais crianças mesmo, né? Tipo, de relação entre crianças, assim. E a gente pode abordar esse tipo de coisa. Tipo, cara, isso é muito enriquecedor.
Imagina pra uma criança de fato ver isso, sabe? Tipo, a gente já tinha alguma coisa assim lá nas primeiras temporadas, quando a gente era criança, né? Tipo, a gente principalmente, Gusta, enfim, a galera que ouve a gente vai ter as mais variadas idades aí. Mas a gente já tinha alguma coisa assim ou outra, mas era assim, mais raso, era mais pra ser humorzinho, era mais pra ser engraçado, pra ser vamos acompanhar esse garotinho virar um mestre Pokémon, do que necessariamente pra tirar uma lição dali. E esse episódio, ele basicamente tira uma lição daqui, ele é uma fábula. Sabe, no ponto Sim, de vista total. que fábulas são contos no qual tem uma moral no final, ele é uma fábula, é isso, e é uma fábula incrível, é muito boa. Sim, bem contado. E o que eu acho que é bem interessante é porque, assim como já teve outros episódios ali com o Celebi e tal, né? Que trazem um pouco mais disso, sempre tinham soluções muito fáceis, né? Porque o foco tava mais em mostrar o Pokémon batalhando Uhum. e os brilhos, os efeitos. E eu acho muito legal que o anime tenha trago essa diferença, sabe? Porque o Takeshi Shudo mesmo, que eu já citei algumas vezes aqui no podcast, que ele é o criador, o idealizador do anime Pokémon, foi ele quem Uhum. criou os personagens Ash, Mish, Brock e Equipe Rocket, como eles são, a essência de cada um deles. Ele questionava já isso, porque ele não queria que a história tomasse esses rumos, ele queria que a história tivesse um final, e que sempre fosse um pouco mais contemplativa e tudo mais. Só que, né, comercial, né? Pokémon ficou muito comercial e a história pegou outros rumos. E ele mesmo se questionava, tem relatos no blog pessoal dele que ele fala por quanto tempo essa fórmula pode durar, né? Por quanto Uhum. tempo essa fórmula vai ser levada adiante. E ela foi levada adiante por muito tempo, né? Basicamente até XY. Pokémon focava muito só nessa mesma coisa. Foi adicionando variáveis aqui e ali, mudanças, mas o centro ele era o mesmo. Em Sim. Alola a gente teve esse início de mudança e, como já falei também aqui, foi dito pelos produtores atuais, porque Takeshi Shudo faleceu, né? Mas eles disseram que eles querem tentar resgatar essa vibe que o Takeshi Shudo queria dar pra série para essa nova temporada. E é muito legal, porque não é aquilo, não tem uma solução fácil e rasa. Houve um problema mesmo. Tipo, o Go se chateou com o Tokio, porque o Tokio ficou doente, e não, eles não se encontraram logo depois e resolveram. Passaram-se 3 anos. Foi muito tempo. E Uhum. aquilo, o Tokio não deixou a carta ali, porque assim, poderia ter sido ridículo, que aí eu teria achado bem tosco. O Go acha o templo, o Tokio acha o templo também, eles conversam, se entendem e acabou. Ai, nossa, que coincidência. Uhum. Mas foi aquilo, o Tokio, porque assim, né, ele ficou voltando constantemente lá no altar, e no lugar que eles combinaram, né, não no altar, mas no lugar que eles combinaram de se encontrar, pra ver se achava o Go. Mas o Go nunca voltou, porque ele não era de lá. Uhum. E um ano depois disso, ele escreveu essa carta e botou essa carta lá, no altar. E torcendo, né, rezando para que Celebi ajudasse, guiasse o Go até lá. Então passaram-se 3 anos a história e 2 anos desde que o Tokio escreveu a carta. Então, realmente, não foi uma coisa fácil. E aí o Ash, aí no caso o Go, pega a carta, lê, entende o que aconteceu, e aí o Tokio aparecer é a cereja do bolo. Porque foi só um momento bonito entre os dois. Muito Uhum. bonito. Sim. Aquela cena é linda, ela foi bem dirigida, ela tá bem animada e ela tem um peso emocional muito grande. E assim, se você tira o lance da carta, ela seria tosca. Mas tendo a carta e esse encontro, então enriquece muito mais tudo e não é uma coisa que é idiota, que foi, Sim, sim. já dava pra pensar e supor. Não, foi bem construído e é uma história mais complexa, é o que eu gosto de ver. Até mesmo o episódio do Pikachu traz um pouco disso, por mais que tenha umas coisas tipo quero ir, dane-se. Mas ele começa a trabalhar umas coisas que não são tão óbvias ou lineares, e isso é muito legal, né? Acho que quebra aquela fórmula que o anime tinha de, vamos só focar o Pokémon, o Celebi tem que ser o foco, então o Celebi vai aparecer pra caramba, e é o Celebi Uhum. que vai brilhar. Não, o Celebi tá lá, no fundo, ele é importante, ele é a peça fundamental dessa história, Uhum. mas ele não é esfregado na sua cara. Então, pra Exatamente. mim, esse esquema tudo é muito, muito legal. Não, demais, demais. Por exemplo, você falou do Takeshudo, eu tinha comentado de que antes não tinha tanto isso, mas agora vem na mente, por exemplo, o Brock e a relação da família, dele com a família, dele com o pai, Sim, dele do fato de cuidar do ginásio, enfim, tem todo outro diálogo aí em relação a pai e filho, a um pai ausente e tudo mais,
Enfim, vocês podem ir lá, Netflix, Amazon, tem os episódios aí das temporadas antigas, ou Torrent, né? Torrent existe. Mas bem, então pra gente não matar muito aqui o tempo do podcast, já estamos por volta dos 40 minutos de gravação. O episódio de hoje passou rápido, Gusta. Não senti que passou tão rápido assim. Eu também não senti. Mas é porque o assunto tá muito bom, esse episódio foi muito legal. Mas vamos lá, o próximo episódio então, ali no preview, a gente viu que o Ash tá de volta, né? Não vai ficar tanto tempo longe assim também do anime, né? Não vão fazer isso. Mas o Ash tá de volta com o Go. E eles estão indo basicamente pra um festival ali, né? Pra um rolezinho da galera que quer trocar uns Pokémonzinhos. Pelo que eu entendi, lá no Centro Pokémon de Vermilion vai rolar esse evento de trocas. E vai ter uma mina de Sinnoh, pelo que eu entendi, porque ela tá vestida... Ela é um Kigurumi de Kikitune vivo, assim, né? Porque Sim. o cabelo, a roupa, enfim. E ela ama Pokémons insetos e ela quer um Pinsir. E ela quer trocar o Heracross dela por um Pinsir. E o Go não quer trocar o Pinsir dele, pelo que a sinopse informa. E aí o Go vai tentar capturar um Pinsir novo. E pelo que a gente viu na prévia, esse Pinsir vai se apaixonar pelo Heracross da mina. Sim. E vai ser um rolê. Então, assim, acho ele que vai ver, nossa, esse Heracross chupando os mel das árvores, podia chupar eu também. Olha só. Mas, enfim, acho que esse episódio ele vai ser mais leve, mais divertido, mais puxado pra comicidade. O que é bom, né? Porque acho que vai ser interessante. A gente teve muito desenvolvimento de personagem, né? A Koharu no episódio da semana passada já, né? Aí teve o Pikachu também. Então é bom agora a gente ter uma coisa um pouco mais pastelão. Sim, e a equipe Rocket vai estar nesse episódio também e vai ser super engraçado. Então, nada demais nesse último episódio, mas muitas coisas por vir aí. A gente vai ter muita pauta daqui pra frente, porque, rapaz, essa abertura só revelou um monte de coisa boa e essa temporada já, pra mim, tá sendo coroada como a melhor, assim, já no seu 32º episódio, pra mim já a melhor temporada já feita de Pokémon. Só se eles estragarem muito o rumo que eles estão dando, mas... Por enquanto tá arrumando pra isso mesmo, eu concordo. Exatamente. De fato, mas tá muito boa, tá muito bem produzida, uma animação excelente, enfim, e todos os outros maravilhosos adjetivos que a gente já deu aqui pra galera. E, né, só ressaltando, a gente não falou aqui da abertura, não comentamos nada, porque já tem uma live enorme lá no canal do Gusta, no qual ele conversa com o Ped. Isso. Se de repente, por um acaso, você pulou os segundos anteriores do cast, volta lá. Vai no youtube.com/ligusta, é isso? Acertei? Exatamente. Então vai lá, se inscreve e veja essa live com o Ped, que ficou bem legal. Mas, enfim, vamos finalizando o episódio por aqui, já passamos basicamente do limite proposto aí, geralmente, pros casts. É isso, a gente tem que aceitar que daqui a pouco a gente tá fazendo cast de 10 horas, porque o tempo vai aumentar. Mas, gente, muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. Lembrando que nós temos nossos trabalhos, além aqui do podcast, né? Essa semana, excepcionalmente, nós estamos fazendo live no Instagram, gravando ele. Mas a gente grava ele pelo nosso Instagram, @Casa do Carvalho. Se quiser seguir no nosso Twitter, é @Casa do Carvalho O. E tem o nosso Facebook, que é Casa do Carvalho Cast, né? facebook.com/Casa do Carvalho Cast, mas só de você procurar lá Casa do Carvalho você vai achar em um dos primeiros resultados, porque tem uma maldita casa de vinho que fica usando o nome de Casa do Carvalho. Mas se você quiser, enfim, um resumo pra tudo isso, casadocarvalho.net é o nosso site oficial, no qual você tem um resumo de todas as nossas redes sociais, todos os nossos trabalhos, todos os lugares no qual a gente produz conteúdo, seja YouTube, Twitch e afins, beleza? Enfim, fica aí o convite pra vocês e, Gusta, pode passar aí seus contatos, onde a galera te acha, como faz pra te seguir e tudo mais. É muito fácil, gente. Você me encontra ali no YouTube também, no Twitter e no Instagram, no @ligusta_, porque né, já tinha um ligusta sem underline nessas redes, então a gente põe um underline. No YouTube eu consegui ainda salvar, mas no resto não. Então é @ligusta, L-E-E-Gusta, no Twitter, underline no final, no Twitter e no Instagram. Só me acompanhar por lá. No Twitter eu tô falando bastante do anime Pokémon, sempre é uma notícia. Eu tô tentando correr pra jogar por lá e comentar, título novo, enfim. Você vai ficar sabendo bem do anime se você me seguir no Twitter. E no Instagram também eu tô planejando alguns conteúdos, não sei se vai sair, quando vai sair, mas acompanha lá também porque é legal. Então é isso, você me acha lá. Exatamente. Então, novamente, muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. Valeu, gente. Voltem na próxima.
tomara que semana que vem, na live no Instagram, se vocês quiserem aparecer por lá, estão todos convidados. Provavelmente segunda, 8 ou 9 da noite, é o horário que a gente costuma gravar, certo? Então é isso, um abraço a todos vocês, até a próxima, valeu e tchau! Tchau, tchau!